Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo de número 7, versículos de número 1 a 5. Nós vamos ler alguns textos dentro desse contexto, então abra a sua Bíblia e deixa ela aberta para você poder consultá-la. Mas eu quero te pedir que neste momento a gente foque aqui em Josué, no capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 5. O tema da mensagem é Vivendo as Conquistas de Deus. Enquanto você vai abrindo, eu quero contextualizar um pouquinho a respeito dessa mensagem. E o tema dessa mensagem, na verdade, é a conclusão dela. Aonde a gente quer chegar, que realmente é viver as conquistas de Deus. Mas para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor já planejou, já preparou para a sua igreja e também individualmente enquanto família, nós precisamos passar por alguns processos, como foi muito bem falado aqui. E a respeito desses processos que eu quero discorrer toda essa mensagem, para que na conclusão a gente possa chegar realmente nesse alvo que é viver as conquistas de Deus plenamente para nós. E dentro desse relato bíblico que nós abordaremos e já leremos, nós vemos que, baseado no livro de Josué, vemos que o povo de Deus enfrentou várias coisas, mas mesmo antes, nós vemos um povo que Deus separa, um povo de Israel. Esse povo, ele é chamado por Deus, separado por Deus, começa lá atrás com Jacó, Deus muda o nome dele, enfim, José vai para o Egito, assume o governo. Depois que José morre, o faraó não toma conhecimento de José, e como o povo de Israel estava crescendo muito, e representava uma ameaça ao Egito, onde eles estavam, eles então são escravizados e ficam nessa condição por 430 anos. Nessa condição de escravidão, eles passam por esse tempo, mas Deus ouve o clamor daquele povo, levanta Moisés. Moisés então, usado por Deus, através de 10 pragas que Deus envia por meio da mão de Moisés, é liberado aquele povo. O faraó tem seu coração amolecido por conta das pragas que Deus enviou, e aquele povo sai numa peregrinação em direção ao deserto, mas que visava chegar até um destino que era uma terra prometida pelo Senhor, a terra de Canaã, uma terra que era prometida pelo Senhor, que manava leite, manava mel, uma terra que tinha uma terra fértil, um solo fértil, bom para a plantação, enfim, um lugar maravilhoso que Deus havia preparado para eles. Mas ao longo dessa caminhada, nós vemos que Moisés, enquanto líder, teve algumas dificuldades para enfrentar com aquele povo. A Bíblia nos mostra que, em certa ocasião, ele subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites naquele monte, buscando ao Senhor, em jejum, em comunhão ali com o Senhor. Ele recebeu a lei que nós conhecemos como lei de Moisés. Mas é interessante que há um contraste. Moisés, ele estava no monte recebendo aquilo que Deus tinha para o povo, mas o povo virou as costas para Deus, pegou os seus utensílios de ouro e fez um bezerro de ouro, e daquele bezerro de ouro eles então começam a se prostrar e adorar aquela imagem. E quando Moisés desce, ele vê esse contraste da lei que ele segurava nas suas mãos e daquele ídolo que eles fizeram diante dos seus olhos. E nós vemos que por conta daquela idolatria, daquela desobediência, daquele afastamento da adoração somente a Deus, há sim uma grande matança. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem a vida por causa da ira de Deus e do juízo de Deus. E é interessante que o primeiro mandamento, descrito lá em Êxodo 20, vai dizer que nós não podemos prestar culto a nenhum outro Deus, a nenhuma outra imagem, senão somente ao Deus vivo, Deus de Israel. Mas aquele povo, antes mesmo de ter ciência disso, pela lei escrita, que já estava no seu coração, pela própria natureza humana, eles se dobraram perante um Deus que era apenas uma imagem feita de ouro. E por conta disso eles vivenciaram mortes, porque esse é o salário do pecado. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas eu gosto da parte B, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E em meu coração, enquanto buscava ao Senhor, a respeito de uma mensagem para essa noite, para nós que aqui estamos, para você que está nos acompanhando ao vivo, havia um indicativo profético no meu coração, uma suspeita do Espírito Santo no meu coração, de que Deus separou este culto como um culto para que nós venhamos fazer concertos com o Senhor. Você e eu venhamos fazer concertos com o Senhor daquilo que, quem sabe, nós estamos deixando de lado, embora já tenhamos visto como povo de Israel as maravilhas, os sinais, grandes feitos do Senhor por vezes. Adotamos ídolos para nós, e o salário do pecado ele não muda, ele continua sendo a morte, e pode não ser a morte física, mas a morte espiritual, em seu determinado nível, talvez em níveis menores, no esfriamento do amor, na falta de comunhão, na falta de empatia pelo irmão ao lado, na falta de amor ao próximo, em determinado nível, e pode estar nos afetando, porque estamos deixando a lei de Deus de lado, e precisamos purificar a nossa vereda. Mas para isso, eu quero te convidar agora, para a gente embasar a nossa mensagem, a lermos Josué, capítulo de número 7, versículo de número 1 a 5.
Diz assim a palavra de Deus: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Note essa frase: a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, nós queremos entregar a Deus essa palavra diante do teu altar. Espírito Santo, o Senhor é quem vivifica a palavra, então vivifica, Pai, em nosso interior, trata conosco, Pai, nos alerta, nos posiciona de acordo, Pai, com o centro da tua vontade, Deus. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Quantos aí querem viver as conquistas de Deus 2025? Amém. Aleluia, só para você participar, porque eu falo muito, né? Mas esse texto de Josué você já conhece, o Eric até citou um pouquinho o contexto dele, já me ajudou na mensagem. Esse texto, ele é após a conquista de Jericó. Você olha que Moisés, também por causa da desobediência, ele não alcança a terra prometida. Aliás, ninguém da geração de Moisés chega até aquele lugar. Somente Josué e Caleb conseguem acessar o lugar da promessa através da obediência a Deus, através da fé que eles demonstraram quando vigiaram essa terra chamada de terra prometida, essa região. E é interessante que Moisés, apesar de ser um líder tão relevante na história das Sagradas Escrituras, ele também não acessa esse lugar, mas Josué, que era o seu companheiro, a Bíblia nos mostra em diversas ocasiões, Josué ao lado de Moisés, do lado de fora da tenda de encontro, acompanhando Moisés na beira do monte, enfim, ele aparece na realidade bíblica, no contexto bíblico, em várias narrativas, ao lado desse líder chamado Moisés. Quando Moisés morre, quem assume? Josué. Josué já tinha ali uma referência de uma pessoa temente a Deus, que era Moisés, apesar dos seus erros relatados na Bíblia. Josué assume aquele desafio. O primeiro desafio era passar pelo Jordão, que já era um baita desafio. Eles passam a pés enxutos por uma ação miraculosa do Senhor. E o segundo desafio se constituía em realmente vencer e avançar sobre Jericó. Jericó era uma cidade murada, uma cidade fortalecida, pronta para a batalha. A história nos conta que as suas muralhas eram tão largas, tão espessas, que casas cabiam em cima das muralhas. Não era apenas uma muretinha, mas eram muralhas espessas, justamente para proteger aquele povo da guerra. E quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que Josué, ele ouve a voz de Deus, eles dão as 6 voltas durante 6 dias, no 7º dia eles dão 7 voltas em volta daquela muralha, fazem aquele barulho estrondoroso, com gritos, enfim, com instrumentos, e aquela muralha vai ao chão, enfim, eles conquistam Jericó. Mas antes da conquista, Josué recebe de Deus algumas instruções, e ele repassa ao povo aquelas instruções. E se você olhar no capítulo anterior, Josué, no capítulo 6, versículo 18 e 19, Josué vai dizer ao povo: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Mas se você compara essa palavra de Josué com aquilo que nós lemos no primeiro versículo do capítulo de número 7, o capítulo seguinte a esse que nós acabamos de ler, você vai ver que Acã fez exatamente o contrário daquilo que Josué havia ordenado através daquilo que o Senhor passou para ele. Porque Acã, nós podemos ver que ele tinha um coração que não estava inclinado, na verdade, para a obediência ao Senhor, mas estava voltado para a sua própria cobiça e para o seu próprio desejo. Por isso, ele não obedece àquela ordem e ele se apossa desses itens que são chamados de consagrados: prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, e que deveriam ser entregues ao Senhor. E é interessante porque Acã peca e ele reconhece o seu pecado. Capítulo 7 de Josué, no versículo de número 20, a Bíblia vai nos declarar que Acã respondeu:
É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Sabe, essa mensagem não tem o intuito de colocar em nós uma pressão ou uma acusação, e nem é meu intuito em relação a isso, porque eu também sou dependente da misericórdia e da graça do Senhor, assim como cada um de nós aqui. Mas ela tem o endereço e o intuito de mostrar que realmente existem ordens de Deus que foram expressas na sua palavra, foram expressas através da sua lei, que está escrita, está gravada, e Ele deseja gravá-la no nosso coração, e o anseio de Deus, para que nós vivenciemos um ano de conquistas, é que nós venhamos a obedecer. Mas Acã, conscientemente, ele peca contra o Senhor. Quando ele é indagado, ele já fala, ele não se enrola, ele diz: é verdade, eu pequei contra o Senhor. Por quê? Porque quando eu vi, a Bíblia vai falar da concupiscência dos olhos, a Bíblia vai falar da soberba da vida. Ele desejou aquilo que ele olhou, e ele desejou tomar posse daquilo, e ele já sabia que estava errado porque ele escondeu. Senão ele não teria escondido, ele escondeu na sua tenda, no chão da sua tenda, mas os olhos daquele que tem olhos como chama de fogo contemplaram aquilo. Só que isso trouxe danos para aquele povo, porque Acã perdeu o foco do lugar correto. Ele viu os tesouros da terra, ele viu uma capa da Babilônia, que devia ser muito bonita, devia talvez ser rara, ele viu a prata e ele cobiçou para si, porque ele perdeu os olhos do Deus de Israel, tirou o foco do Deus de Israel, que havia prometido uma terra prometida que manava leite e mel. E quando nós perdemos esse foco, quando nós perdemos os nossos olhos de Jesus e começamos a olhar apenas para as coisas da terra, há uma grande chance de nós cairmos em pecado, e você vai sofrer as consequências, porque o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado, elas vêm sobre a nossa vida, e uma das coisas que nós temos que evitar, e temos que buscar realmente, é fugir do pecado. Não simplesmente por regras, não simplesmente por liturgias, não simplesmente por uma religiosidade vazia, mas porque nós amamos ao nosso Deus. Acã, ele perdeu essa visão, e ao tirar os olhos do trono de Deus, ele cai em pecado, e aquele pecado trouxe graves consequências sobre ele, sobre a sua família e sobre todo aquele povo. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que o salmista Davi expressa muito bem isso a respeito de olhar para o Senhor, contemplar a sua beleza, a sua formosura. Ele vai dizer no Salmo 34, verso 5, que a gente canta em um dos hinos aqui na igreja, que os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais estarão decepcionados ou mostrarão decepção. Na verdade, quando nós buscamos olhar para o Senhor, através da palavra, através da contemplação, através da meditação nas Escrituras, da oração, das disciplinas espirituais, nós conseguimos enxergar o Senhor no nosso dia a dia, conseguimos, como Paulo disse, Deus se revela na natureza, Deus se revela na nossa vida, com tantos livramentos, tantas bênçãos que Ele nos dá, nós conseguimos enxergar, e quando nós olhamos e colocamos o nosso foco, o nosso olhar no Senhor, a nossa vida é cheia, plena de alegria. Deus é um Deus alegre, o fruto do Espírito é paz, alegria. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Deus traduzido em algumas características. Quando nós olhamos para o Senhor, nós não cobiçamos as coisas dessa terra de maneira errada, de maneira que desagrade ao coração de Deus, de maneira que ultrapassemos os limites estabelecidos por Deus, e assim podemos agradar o coração daquele que é o amado das nossas almas, que nós estamos louvado desde o início desse culto. Os que olham para Ele ficam radiantes de alegria. E como Isaías, foi citado aqui também pelo Erics, Isaías, que contemplou aquele trono de Deus, o trono alto e sublime, onde os anjos, os serafins estavam louvando a Ele continuamente, dizendo que Ele é santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos, eles declaravam um para os outros. Sabe, Isaías era um profeta, era alguém que conhecia intimamente a Deus, mas quando ele contempla o trono de Deus, do lugar onde ninguém pode destituí-lo, ele permanece sendo Rei dos Reis, e Isaías reconhece isso, reconhece a beleza da sua santidade, então ele tem que se prostrar e perceber que seus lábios eram impuros, apesar de que isso era o instrumento da sua chamada, do seu ministério, era por meio dos seus lábios que ele proferia as profecias, das quais o Senhor ministrava ao seu coração. Mas ele percebe diante de um Deus santo, que nossa infinidade, nossa limitação é muito grande diante da santidade de Deus, e ele começa a clamar: ai de mim, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, e que possuo lábios impuros.
E a Bíblia nos mostra que um anjo sai com uma tenaz de fogo, com uma brasa viva de fogo na ponta de uma tenaz, e ele toca os lábios daquele profeta, e aquele profeta é purificado. E havia um grito no coração de Deus, Deus estava só procurando um homem que respondesse. Ele disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele precisava de alguém que fosse tocado pelo Senhor, alguém que fosse purificado pelo Senhor, alguém que fosse marcado pelo fogo do Senhor, que ele encontrou Isaías, alguém que se rendeu à santidade do Senhor, alguém que não virou as costas para a santidade do Senhor, mas encarou e disse: Senhor, eu sou impuro, o que eu faço? E o Senhor purificou os lábios daquele homem, e quando ele responde, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que nessa noite, uma noite de concerto, o Senhor quer nos purificar, porque Ele tem grandes coisas para fazer nessa igreja, levantar pessoas, enviar pessoas, para levar uma mensagem do Evangelho. Um grito do coração de Deus está ecoando, e eu quero saber, tem alguém aí que deseja responder ao Senhor nessa noite? Eu quero responder ao Senhor, eu desejo responder ao Senhor e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, o que tu queres? E assim Deus levanta Isaías, porque ele contemplou a glória de Deus, pôs os olhos na glória de Deus. Mas diferente de Isaías, Acã não fez isso. Mas eu não olho só para Isaías, eu olho para o próprio Jesus. Já se perguntou como Jesus, sendo homem, não teve pecado? Porque a Bíblia vai declarar em Hebreus 4,15 que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, sabe essa tentação que está passando aí? Ele também já foi tentado nessa área. Ele também já sofreu, quem sabe numa situação similar, contextualizada ao seu tempo, mas ele também já passou dificuldades, ele teve que renunciar à sua própria carne. Jesus, antes de chegar na cruz, já teve que carregar a sua cruz, todos os dias. Mas a Bíblia vai nos mostrar que há um segredo para isso. Hebreus 11 vai falar a respeito dos heróis da fé, e citando esses heróis da fé, ele começa no capítulo 12 de Hebreus. O autor vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, isso referindo-se aos heróis da fé citado no capítulo anterior, ele vai dizer: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Repetindo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então há um segredo para nós vencermos as tentações, e o segredo está em manter os nossos olhos fixos no alvo, que é Jesus Cristo. Paulo vai dizer: eu não acho que eu já alcancei não, mas uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. E muitos vivem só como Acã, olhando para as capas da Babilônia, olhando para a prata e o ouro que o mundo tem, que tem de sobra no céu, mas se esquece da terra prometida. Quando esquecemos do destino eterno que o Senhor tem, e Pedro vai dizer, 1 Pedro 1,9, se não me falha a memória, que esse é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então é o fim último, o objetivo final da nossa fé, de tudo que fazemos aqui, é realmente alcançarmos a salvação da nossa alma, e chegarmos a essa terra que Jesus já conquistou, com alto preço para nós. Mas muitas vezes nos pegamos e estamos olhando apenas para essa terra, olhando apenas para as coisas deste mundo, olhando apenas para as coisas materiais, ou ainda ficamos com a nossa visão turva pelos problemas, pelas adversidades, e esquecemos de olhar para o Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a você olhar para o Senhor, a você lembrar tudo que Ele tem feito pela sua família, pela sua casa, porque Paulo vai dizer que, independente do que você esteja passando, ele vai dizer que as provas, os sofrimentos, as adversidades, as tentações do tempo presente, elas não vão se comparar. Olha só, não tem nem como comparar, não tem nem como você fazer uma conta para você fazer uma equivalência. Não se compara com a glória que há de ser revelada. E Ele já preparou, e Ele deseja que você vá com Ele. Ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E Ele vai dizer que, para que aonde eu for, estejais vós também. Eu vou preparar morada, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Ei, Jesus te ama, e Ele quer que você vá com Ele. Talvez você já tenha dito para você mesmo que para você não tem mais solução, que para você não tem mais nenhum jeito, nenhuma forma de você conseguir se salvar. Pessoas já disseram isso para você, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele ama você, Ele morreu por você, e Ele está aqui hoje para ter um encontro personalizado contigo. Ele deseja te dar uma esperança.
E a esperança reside na vida eterna, porque se nós aguardamos em Cristo apenas nessas vidas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós queremos seguir a Jesus apenas para conquistar as capas da Babilônia, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas se nós temos os olhos fitos no céu, ouvimos o grito do coração de Deus como Isaías ouviu, e desejamos alcançar a eternidade, chegar na terra prometida, através da obediência, nesse amor que é desenvolvido em nosso coração, então nós somos bem-aventurados no Senhor. Quantos desejam chegar nessa nova Jerusalém? Quantos anseiam pela vida de Jesus? Aleluia! Esse tema me empolga, até eu falo mais rápido, deixa eu respirar um pouquinho. Eu passei a adotar para o conselho do pastor João, nos meus esboços eu escrevo assim, falar devagar. É um desafio. Mas vamos voltar um pouquinho para o contexto de Acã. Acã pecou, nós já comentamos sobre isso, mas o pecado não ficou só por aí. Eles não pegaram a prata que estava escondida, o ouro que estava escondido, a capa, jogaram fora e ficou por aí. Teve consequências. E a primeira consequência que nós vemos é que a Bíblia nos mostra que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora, deixa eu te perguntar, quem pecou, Israel ou Acã? Acã foi apenas um homem que a Bíblia cita que pecou, um homem que violou aquilo que o Senhor havia determinado por meio de Josué, mas todo o povo sofreu por causa do pecado de um homem. A Bíblia vai dizer que os israelitas foram infiéis. E aí, eles venceram Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha uma população muito maior, e eles vão agora para a conquista da próxima cidade dentro desse território da Terra Prometida, cidade de Ai. Eram cidades estratégicas pela sua localização, então isso garantiria um poder bélico para eles muito maior, para a continuidade das batalhas que eles teriam pela frente. Mas, ao olhar para a realidade de Ai, uma cidade que você vai ver no versículo 25 do capítulo 7 de Josué, que tinha apenas 12 mil habitantes, nessa cidade, você vai notar que as pessoas que forem espionar a realidade dela falam, manda 2.000, 3.000 soldados, isso vai dar, não precisa mandar todo mundo não canse todo o seu exército, mande apenas uma parte dele para que você consiga realmente vencer essa batalha e não ter grandes perdas. Mas eles foram, e o resultado foi o contrário. O exército de Ai botou o exército de Israel para correr, e mais do que isso, 36 homens morreram, perderam a sua vida por causa do pecado de Acã. Eles até então não sabiam por quê, não tinha lógica naquilo, mas eles sofreram porque a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor se retirou deles, porque eles desobedeceram ao Senhor, e isso foi apenas um homem. E quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que, olha só essa consequência, a gente lê assim, a gente talvez não tenha dimensão, mas eram 36 famílias, que choraram a morte dos seus esposos, dos seus pais, por causa do pecado de um homem, por causa da transgressão de um homem que violou, a Bíblia vai dizer no versículo 10, quebrou a aliança, a mão do Senhor se retirou de sobre ele. Eu quero te dizer um negócio, nós queremos conquistar enquanto igreja nesse ano, mas nós precisamos, na nossa coletividade, enquanto igreja, enquanto corpo, entender que o que eu faço, as coisas, as minhas escolhas, elas têm consequência na vida do meu próximo, porque nós somos um corpo. Então, se eu faço algo que desagrada a Deus, que estabelece a ira de Deus sobre mim, isso vai influenciar não só a mim, mas a minha família e as pessoas que estão ao meu redor. E é interessante, porque diante de um cenário como esse, você imagina, chega a notícia para Josué, 36 homens de guerra faleceram. E agora, Israel perdeu. Qual vai ser a fama do povo de Israel, que era chamar o povo do Deus vivo, o povo do Senhor, aquele que realmente carregava esse nome? Quais vão ser os comentários? O que vão dizer de nós? O que vão dizer do teu nome, Senhor? E Josué, ele chama todos os líderes, e eles se humilham perante o Senhor, e o Senhor vai responder a eles algumas orientações, para que eles voltassem ao centro do propósito de Deus. E quando você olha na continuidade do texto, se você quiser acompanhar comigo, Josué 7, do versículo 10 ao versículo 13, vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, novamente Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Veja,
esse texto ele vai nos mostrar a seriedade do pecado, a seriedade com que Deus trata o pecado. Quando nós olhamos para o pecado que é a transgressão à lei de Deus, aquilo que fere o coração de Deus, que Ele já deixou expresso na sua palavra, e também pelo Espírito Santo que habita em nosso interior e testifica ao nosso espírito, Ele nos avisa, nos alerta, quando nós transgredimos essa linha, ultrapassamos esse limite, isso existe e demanda consequências futuras. E o Senhor trata isso com tanta seriedade que Jesus vai dizer: se o teu olho te escandaliza, ou se a tua mão te escandaliza, lança teu olho fora, corta tua mão, mas resolve o teu problema. Seja radical com o pecado na sua vida. Crie meios para que você fuja dessas situações, mude suas amizades, mude os locais que você frequenta, mude as programações que você vê, se preciso for, desinstale seu Instagram, enfim, não sei qual que é a sua situação, mas seja radical com o pecado, antes que a consequência do pecado seja radical contigo. Para vivenciar as vitórias e agradar a Deus, os israelitas deveriam se santificar e eliminar o pecado de seu meio. E aí sim, a mão do Senhor voltaria a estar sobre aquele povo, e eles seriam vitoriosos como sempre foram, em tantas e tantas outras batalhas muito mais difíceis do que aquela que eles tiveram contra Ai e foram derrotados. A Bíblia nos mostra que Acã e toda a sua família foram eliminados de Israel por causa do seu pecado, da sua desobediência. Eles não chegaram a conquistar na sua plenitude a promessa de Deus, que era a terra prometida. Mais do que isso, seu pecado trouxe consequências não somente para ele e para sua família, mas para todo um povo, para diversas famílias que foram tocadas por conta da ira de Deus. Mas após essa eliminação, essa purificação, nós vemos que Deus dá uma estratégia a Josué. Fala: Josué, agora está tudo ok, você pode ir para a batalha, que eu vou te dar aquela cidade nas suas mãos. Josué pega 30.000 soldados, coloca em emboscada em uma das faces daquela cidade de Ai, e com outro grupo ele tenta atrair a atenção do exército de Ai. Ele puxa aquele exército começa a correr e a perseguir o exército de Israel, aquela segunda parte do exército de Israel. Quando eles já estavam distantes, a primeira parte de 30.000 soldados invade a cidade, saqueia a cidade, destrói a cidade. Aquilo traz uma confusão sobre o exército de Ai, e então eles saem vitoriosos. E acho interessante isso porque as estratégias do Senhor, elas variam de acordo com cada batalha. O Senhor, Ele é criativo, vamos dizer assim. Eu olho para Jericó, uma estratégia que aos nossos olhos, a gente já conhece a história, então para nós não está tão distante. Mas se a gente não conhecesse, a gente ia achar que era uma loucura, porque verdadeiramente dar 7 voltas, ou melhor, 6 voltas mais 7 voltas no 7º dia, em volta de uma muralha, fazer um barulho e achar que aquela muralha vai cair, uma muralha que cabia casa em cima. Parece loucura, mas são as estratégias de Deus. O rei Josafá, em determinada batalha, o Senhor falou para ele: nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por você. E Josafá, ele ainda manda o ministério de louvor, pede para o ministério de louvor ir na frente, adorando ao Senhor, e a vitória do povo de Deus. Quando nós oramos para Davi, em determinada ocasião, ele fala: Davi, espera até que você ouça como que o som dos meus passos passando pela copa das amoreiras, e aí você pode avançar e eu te darei a cidade. Sabe, as estratégias que Deus vai dar para você na sua família, para você vencer as suas batalhas, as estratégias que o Senhor vai dar para nós enquanto igreja, por vezes para nós não façam tanto sentido, mas nós precisamos confiar e obedecer ao Senhor, e com certeza nós venceremos e conquistaremos e viveremos as conquistas de Deus nesse ano. O Senhor nos ensina a ser obedientes. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor estrategista de guerra, é o Deus das batalhas. Ele nunca perdeu uma batalha, e se nós dermos ouvidos ao Senhor, nós venceremos todos os desafios que se apresentarem diante de nós. Nós alcançaremos, nós saquearemos o reino inimigo, nós venceremos para a glória do nome de Jesus. E eu quero te dizer que você consegue também, através de um relacionamento com Deus, desenvolver uma sensibilidade espiritual, para você conseguir ouvir a voz de Deus e entender quais são as estratégias que o Senhor tem para você e para a sua família. Porque talvez você esteja me ouvindo e está pensando: poxa, eu estou passando por uma dificuldade A, B e a C, eu não sei como resolver, eu já orei e não consegui, eu já pedi conselho e ainda não entendi, mas eu quero te estimular a buscar mais a Deus, a permanecer no lugar de busca ao Senhor, porque Ele é um Deus que se revela aos seus, e a gente, à medida que nós nos aproximamos do Senhor, veja, Josué passou anos ao lado de Moisés, que passava tempo falando com
Deus, tempo buscando ao Senhor. Ele consultava ao Senhor pelo povo, respondia ao povo. Depois ele colocou líderes. Josué vivenciou isso também na sua caminhada como líder daquele povo, para então ele ter essa sensibilidade e entender as estratégias do Senhor. Nós precisamos dedicar tempo ao Senhor, e então a sua voz ficará conhecida de nossos ouvidos, e entenderemos, e aí seremos obedientes à sua visão, às suas estratégias, e conseguiremos ter vitória. Mas sabe, o centro dessa mensagem, agora aplicando a nossa vida, é que o Senhor está nos chamando. Isso o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração, e eu quero te dar muita liberdade nesse momento, porque se o Espírito do Senhor está falando ao seu coração, quem sabe para você fazer uma ligação, ou para você levantar do seu lugar para pedir perdão para alguém, eu não quero que você espere até o final dessa mensagem, até o momento de apelo, porque esse é o momento oportuno. Eu não quero que você, quem sabe, precise falar alguma coisa, precise voltar atrás, corrigir alguma atitude, precise se lançar aos pés do Senhor e pedir perdão. Este é o momento. Não espere até um apelo, até um pedido, até uma convocação para você se render ao Senhor. Este é o momento. O Senhor está aqui, se lance aos pés dEle, tome atitude, porque o Senhor colocou no meu coração que Ele está nos chamando, um chamado para a santidade. Ele quer purificar o nosso arraial, para que a gente não tenha perdas, para que a sua família seja vitoriosa, para que nós alcancemos sim os planos do Senhor, e no final de tudo, a gente alcance o plano maior, que é chegar à terra prometida. O nome dele será conhecido na terra. Nós conquistaremos santa felicidade, sim, mas para nós conquistarmos santa felicidade, todos nós precisamos estar unidos nessa visão, esse chamado à santidade, porque ele nos chama de noiva. E ele vai dizer que Acã quebrou a aliança. A noiva não pode quebrar a aliança. Ele aguarda uma noiva ataviada, sem ruga nem mancha. Ele espera alguém que anseia pela sua vinda. Ele espera alguém que está aguardando o dia do casamento com o noivo, que está ansiando ouvir: aí vem o noivo, ele está vindo. Mas para isso ele espera de nós uma noiva de vestes brancas, que valorize esta aliança. E esse tema, ele está distribuído nas Escrituras. Lá em Levítico, e depois repetido em Pedro, ele vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Ele tem esse desejo a respeito do seu povo. Ele vai dizer em Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nem nós alcançaremos chegar diante do Senhor sem uma busca de santidade, sem vivenciar os processos de santificação e essa purificação que dia após dia Ele vai fazendo pela lavagem da palavra, pelas disciplinas espirituais vivenciadas no nosso cotidiano. Mas também ninguém vai olhar para nós e vai conseguir enxergar a presença do Senhor, porque Ele é um Deus santo. E se nós queremos refletir a Deus, se nós queremos revelar a Deus, Ele precisa de uma noiva de vestes brancas. Esse é o chamado de Deus para nós. Josué 7, no versículo 30 e 31, vai nos mostrar o desfecho dessa história de Josué. Eles venceram depois de eliminar Acã, o pecado do seu meio, e eles obedeceram a estratégia de guerra. Eles tomaram posse daquilo que era a promessa de Deus. Mas no fim de tudo, Josué, ele vai nos dar uma lição. Ele pega pedras não lavradas, conforme a lei de Moisés especificava. Ele segue à risca aquela lei. Ele vai lá naquele monte de Ebal. Ele faz um altar, ele edifica um altar ao Senhor. E ali naquele altar, todo o povo se reúne. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor, holocaustos ao Senhor, e reconhecem e renovam a aliança que estava quebrada. Sabe, às vezes a gente vai ter alguns tropeços na vida, e Deus é misericordioso, glória a Deus, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, mas Ele deseja que nós voltemos a levantar altares ao Senhor, a dedicar lugares ao Senhor, a dedicar tempo ao Senhor, e dizer: Senhor, se a minha aliança foi quebrada, eu quero consertar a minha aliança contigo. E essa é uma noite para isso, essa é uma noite de conserto, não é uma noite de acusação, mas é uma noite de um pai que está no altar, de braços abertos, te esperando para renovar a aliança. É uma noite de um pai, de um noivo, que ele é pronto a perdoar, porque ele te anseia, e ele já marcou o casamento, só falta você assumir esse compromisso. Aleluia, ele já marcou esse casamento. Enquanto eu lembrava dessa palavra, o Senhor me trouxe à memória Elias. Porque Elias fez algo muito similar. O povo estava envolto em idolatria, o povo estava distanciado de Deus. Havia um rei Acabe, ele era um rei idólatra, ele seguia perante outros deuses, se dobrava perante outros deuses, mas houve um desafio, e Elias então, ele se coloca como o desafiador, o profeta do Deus vivo, contra 450 profetas de Baal, mais profetas de Azerá, e eles então fazem um desafio: quem mandar fogo do céu primeiro e consumir o holocausto, o altar que eles haviam preparado, é o Deus vivo. E Elias meio que zomba deles e deixa eles clamarem, deixa eles gritarem, deixa eles espernearem, deixa eles se cortarem.
Mas após isso, Elias, ele cuidadosamente, a Bíblia vai mostrar cada detalhe que ele fez. Mas a Bíblia vai dizer a seguinte expressão: Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele pega pedra a pedra, faz esse trabalho manual, reconstrói o altar e coloca-o novamente no lugar que ele deveria estar. E aí, depois de ele fazer todos os preparativos, nós não vamos entrar nos detalhes, mas ele prepara todo aquele ambiente. A Bíblia diz que aquele homem fez uma oração. Ele falou: Senhor, se Tu és o Deus, responde com fogo. E desceu fogo do céu e consumiu toda aquela oferta do altar. Sabe, nós precisamos aprender uma lição com essa palavra de hoje. Deus, Ele tem prazer naquele que chega diante da sua presença, reconhece que ainda precisa melhorar, reconhece que, quem sabe, hoje o altar está quebrado, mas é tempo de reconstruir o altar, e a resposta de Deus para um altar reconstruído é o fogo do céu. Isaías só experimentou a brasa viva quando ele reconheceu que ele precisava renovar a sua aliança, quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele percebeu a sua debilidade espiritual. Então ele, diante da santidade de Deus, percebendo em comparação com o Senhor o quanto ele era santo e quanto seus lábios eram impuros, ele restaura o altar e o fogo de Deus vem sobre ele, e ele é enviado, ele é levantado como um profeta às nações. Nós precisamos, como Elias, reparar o altar que está quebrado, quem sabe em alguma área específica da sua vida. Peça ao Senhor nesse momento para Ele sondar o seu coração como Davi, e diga: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Pai, algo que eu preciso melhorar. Vê se há alguma pedra do meu altar que está fora do lugar. Porque eu quero sim, Deus, ser um homem. Porque Elias, a Bíblia diz que ele era homem como nós. Mas ele orou mediante uma situação onde o altar estava reconstruído, onde o altar estava posto no seu lugar devido, onde o altar estava adornado, só esperando pelo fogo de Deus. Nós precisamos colocar as pedras no lugar, nós precisamos preparar o nosso altar, nós precisamos eliminar aquilo que, como Acã, estava impedindo a vitória do povo de Deus e as conquistas de Deus chegarem em nossa vida. Quando eu vejo isso, eu vejo que quem restaura altares diante do Senhor vivencia ações sobrenaturais do Senhor na sua vida, na sua família, na sua história, na nossa igreja. Senhor, minha oração nesse dia, nessa noite, é para que o Senhor, se Ele tiver algo que Ele está incomodado com a Igreja Batista Alameda, Santa Felicidade, que Ele nos revele, que Ele traga incômodo no nosso coração, para que a gente coloque as coisas no lugar, para que a gente elimine aquilo que não vem dEle, porque nós queremos sim fazer o nome de Jesus conhecido, nós queremos conquistar os territórios dominados pelo inimigo, nós vamos conquistar, e nós assumimos hoje, nesta noite, um compromisso com isso. Mas isso parte de um lugar de conhecimento, de aprofundamento na palavra. O rei Josias assumiu o trono também no ambiente de idolatria, mas no meio do seu reinado acham o livro da lei que estava perdido, e quando acham e leem para ele então se rasga diante do Senhor, se arrepende, ele pede para reunir toda a população, todos os líderes, e o livro da lei, a palavra do Senhor revelada, era então lida para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Interessante que todo mundo se comove, todo mundo se arrepende, e eles começaram uma grande reforma, um grande avivamento naquele tempo, por conta da palavra de Deus que foi pregada. Todo o povo se arrependeu, e qual foi a resposta do povo? Eles foram destruir os altares de Baal e de Azerá. Os altares dos deuses estranhos, eles foram destruir os altos, os postes idólatras, tudo aquilo que não referenciava ao Senhor, ou que feria a adoração exclusiva ao Senhor, eles foram destruir. Novamente, radicalidade com a idolatria em nossas vidas. Tudo que toma o lugar de Deus precisa ser destruído, precisa ser lançado fora, precisa ser queimado, para que o Senhor tome o centro. E a resposta de toda uma população, de todo um povo, a uma igreja que conserta altares e que se firma na sua palavra, é que, assim como foi com Elias, todo o povo, a uma só voz, gritou: só o Senhor é Deus. Eles reconheceram: só o Senhor é Deus. Eles disseram: só o Senhor é Deus. E nós cremos, e esse é o desejo do nosso coração. Nosso desejo, como Paulo disse, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nosso desejo não é atacar a convicção de outras pessoas. Nosso desejo é levar a pessoas à convicção e ao conhecimento de Cristo, ao ponto de que elas vejam aquilo que o Senhor está fazendo em nós, e elas possam declarar que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu quero crer que nessa noite o Senhor está gerando isso no seu coração, para impactar, quem sabe, a tua família. Um concerto no teu altar pode impactar aquela família, pessoas que, quem sabe, se afastaram do caminho do Senhor, a olhar para a sua vida e ver o fogo de Deus presente lá, vão dizer: só o Senhor é Deus, eu preciso voltar.
Quantos creem assim que Deus vai fazer um reboliço no nosso meio, vai fazer pessoas vivenciarem o sobrenatural de Deus? Eu creio piamente nisso. Uma igreja que restaura o altar vivencia o sobrenatural de Deus. Todo o povo em arrependimento, e há uma resposta de Deus. A banda pode subir, por favor? A Bíblia vai nos mostrar que o profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13, também a parte A do versículo 17, ele vai declarar: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Versículo 17, parte A, diz que os sacerdotes, os líderes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar. Sabe, ninguém fica de fora do arrependimento, é todo o povo se arrependendo para que nós vivenciemos isso. E o sentimento do meu coração, como eu disse e repito novamente, é que o Senhor quer de todos nós, seja numa escala grande, numa escala pequena, que nós façamos concertos diante da presença desse Deus Santo, que nós temos falado e temos cantado e temos adorado nessa noite. Ele permanece santo, Ele é o mesmo Deus que Isaías viu no trono. O trono dele não é tomado por ninguém, não há nenhum outro rei que venha ameaçar a dinastia do Senhor. Ele é o rei eterno, Ele é o rei para sempre. Nabucodonosor reconheceu o seu reinado, e nós hoje podemos pela fé contemplar este rei. Nós hoje podemos ver a presença, sentir a presença, a sua majestade, a sua glória, a fumaça de Deus invadindo o ambiente. E é o desejo do Senhor que a gente se proste diante desse trono. E eu quero te dizer, Ele não vai vir com um chicote para te ameaçar. Ele não vai vir com algo para realmente te reprimir, mas a Bíblia diz que no trono do Senhor há um tempo oportuno, sempre há tempo oportuno para achar graça e misericórdia do Senhor, força de Deus para vencer e também misericórdia para que você não sofra as consequências do pecado. Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus compassivo, longânimo, tardio em irar-se e que ama perdoar o seu povo. Ele disse: eu não vim para acusar, não, eu não vim para trazer acusação e condenação, mas eu vim para salvar. Ele veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia vai nos mostrar que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes, para os pecadores ao arrependimento. É isso que Ele está nos chamando nessa noite, a nos arrepender diante do seu altar. Eu quero te convidar neste momento, a que você fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por favor, porque nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu quero apenas ler mais 2 textos, e também ler um trecho de um livro que me marcou bastante, eu quero compartilhar com vocês, porque 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, vai dizer uma verdade a respeito de Jesus. Ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segundo Crônicas 7,14 também vai dizer esse versículo tão conhecido, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe, todos nós queremos viver um avivamento da parte do Senhor. Como é bom sentir quando o Senhor vem sobre nós, mas muitas das vezes nós deixamos esse passo de lado, porque estamos muito apegados às coisas da terra, às capas da Babilônia, ao ouro e à prata, e às coisas que a terra pode nos oferecer. Tiramos os nossos olhos de Jesus, perdemos o foco em Jesus. E você pode ser um cristão tão fervoroso, mas às vezes as distrações, a Bíblia vai falar a respeito das pequenas raposinhas, coisas pequenas começam a minar a sua fé, e quando você se dá conta, você já está desobedecendo a Deus nas pequenas coisas. Isso vai evoluindo. Hoje é um tempo de conserto para nós voltarmos a olhar para Cristo, e quando nós olhamos para Ele, a alegria abundante, nossos rostos ficam radiantes. Esse livro se chama Fogo do Avivamento. Ele traz várias histórias, eu indico bastante para você lê-lo, para que sua fé seja mais avivada ainda pelas histórias de avivamento que aconteceram ao longo da narrativa da história do mundo, né? Não apenas na Bíblia, mas ao longo da história, dos séculos. E vai dizer a respeito do avivamento nas Ilhas Hébridas. Vai dizer que ele estava buscando ao Senhor, e certa noite um jovem diácono tomou a sua Bíblia e leu o Salmo 24, de 3 a 5 para os outros rapazes que estavam de joelhos, que diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse receberá uma bênção do Senhor. O diácono então disse aos outros irmãos:
Não é um disparate esperar assim, noite após noite, se nós mesmos não estivermos bem com Deus? Levantando as mãos para o céu, exclamou: ah, Deus, estão limpas as minhas mãos? É puro o meu coração? Então ele caiu instantaneamente no chão, prostrado. Uma maravilhosa consciência da presença de Deus encheu o estábulo. Deus enviou uma corrente de poder sobrenatural sobre a sua vida. O sangue derramado de Jesus Cristo purificou a vida deles. Naquela noite, sentiram-se sondados pela santidade de Deus e viram em sua vida coisas que jamais suspeitaram. Um outro relato fala de um culto, e no final do culto, Campbell, o pregador, despediu a multidão, o prédio ficou vazio, mas de repente a porta da igreja se abriu, e um presbítero fez sinal para o Dr. Campbell vir até a porta. Toda a congregação estava de pé ali fora. Fora tão tomado pelo Espírito Santo que não queria ir embora. Outras pessoas que não tinham participado do culto foram atraídas pelo poder irresistível do Espírito Santo para sair de suas casas. E vai dizer ainda que toda aquela região parecia estar saturada de Deus. Onde quer que estivessem as pessoas, em casa, nos campos, na estrada, ficavam maravilhosamente cônscias da presença de Deus. A região oeste da Escócia vivenciou esse avivamento. Agora minha pergunta é: você está disposto a vivenciar o avivamento em Santa Felicidade? Sabe, as histórias de avivamento todas começam a partir do mesmo ponto. Pessoas que se dedicam à oração e pessoas que reconhecem que precisam se arrepender diante de um Deus Santo, para viver a plenitude do Senhor sobre elas. Não eram pessoas que eram recém-convertidas, eram pessoas que estavam, ou que não tinham experiências, ou que não tinham bagagem com Deus, ou pessoas ainda que não tinham se entregado a Cristo ainda não. Eram pessoas que já conheciam a Deus, estavam encabeçando movimentos de avivamento, mas eles entenderam que as mãos deles ainda não estavam purificadas o bastante. Que nesta noite eu e você venhamos olhar e sondar o nosso coração, e diante dessa presença de um Deus Santo, de um Espírito que é Santo, nós possamos nos arrepender. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Eu quero te fazer um convite porque se o Espírito Santo tocou no seu coração, eu quero te convidar a firmar uma aliança diante de Deus, aqui no altar de Deus. Então saia do seu lugar, no nome de Jesus, saia do seu lugar e venha até o altar de Deus, para quem sabe pedir perdão pelos seus pecados, quem sabe assumir um compromisso, um posicionamento firme de fé, inabalável no Senhor, de que você permanecerá nessa busca por ser santo ao Senhor e declarar e revelar um Deus que é santo. Se você está nessa condição, vem à frente, mas eu quero também já fazer um segundo apelo. Se você deseja, quem sabe, nesta noite, ouvir falar desse Deus Santo que nos ama, um Deus Santo que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, para que o pecado já não nos domine mais, e nós não vivamos as consequências como Acã viveu. Se você deseja isso para a sua vida e deseja alcançar essa terra prometida, este céu maravilhoso que Ele separou para nós, eu quero te pedir que você venha também aqui à frente, venha logo de frente com o altar. Eu quero orar com você, quero orar pela sua família. Essa igreja deseja caminhar com você, deseja te ajudar nessa caminhada rumo a essa terra prometida, essa nova Jerusalém, ao céu, onde nos encontraremos com o Pai. Saia do seu lugar no nome de Jesus, enquanto louvamos juntos ao Senhor.